O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no calendário do Carmelo Descalço celebra-se hoje a memória de um acontecimento histórico, a transverberação de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Em que consiste esse fenômeno? O que é que isso tem a ver com a nossa vida, não é? E como é que nós podemos aplicar algo como fruto espiritual para nós? Vejam só, a transverberação é um fenômeno que aconteceu na vida de Santa Teresa quando ela estava na 6ª morada. Faltavam 10 anos para ela morrer. Aconteceu o seguinte: num dia como hoje, na data de hoje, ela estava rezando e então ela viu um anjo, não muito grande, à sua esquerda. E ela mesma diz no livro da vida, no capítulo 29, que isso não acontece com frequência, que ela vê muitas vezes os anjos, mas com visão intelectual. Ou seja, visão intelectual é quando você sabe que está lá, você não vê nenhuma imagem. Mas o anjo apareceu para ela, um anjo não muito grande, que ela acha que é um desses anjos ardentes de amor que estão diante do trono de Deus. E ela, que não tem muita teologia, dá o nome de querubim. Na verdade, se são anjos ardentes, são serafins, ou seja, a palavra serafim quer dizer isso, né? Seraf, ardente. O fato é que ela viu o anjo com uma lança de ouro, na ponta dessa lança de ouro, uma chama. E ela então, o anjo então, enfiava esta lança no coração dela, e quando retirava, ela sentia um grande transporte de amor, não é? Ou seja, vocês entenderem que a visão ela simboliza uma coisa que acontece de fato na alma, ou seja, Deus infunde o amor, é a lança com fogo, e o fato de tirar a lança é que Deus gera na alma um amor tão grande, um amor divino tão grande, que quando a alma, quando tira a lança, é a resposta de amor, que é uma dor com uma grande suavidade. E então, quando terminou de acontecer isso, ela diz assim: e quem achar que eu estou mentindo, eu desejo que você também tenha a mesma experiência para saber que é verdade, né? O que é um bom desejo, que ela tenha esse desejo para nós, né? Como é uma coisa difícil de crer, Santa Teresa vê claramente, não, vamos dizer que é coisa da cabeça da freira. Mas
10 anos depois de falecida, exumaram o corpo de Santa Teresa, que estava assim, enterraram em Alba de Tormes e não queriam, tinham medo que roubassem o corpo, porque ela morreu num convento que não era o dela. Ela morreu fora, não morreu em Ávila. O corpo de Santa Teresa, tem gente que não sabe, mas não está em Ávila. O corpo de Santa Teresa está em Alba de Tormes, que fica perto de Ávila, mas não é em Ávila. Foi lá que ela morreu, ali colocaram. Então tinham medo que roubassem o corpo dela, então colocaram o corpo, né? Jogaram cal em cima, colocaram grandes pedras para que ninguém tirasse o caixão, a tal ponto que a pedra afundou o caixão, então o caixão ficou rachado, aberto. 10 anos depois, a umidade da terra era tão grande que, quando abriram, o corpo de Santa Teresa estava intacto, porém as suas vestes estavam todas corroídas, com umidade, tudo apodrecido, a tal ponto que o padre Gracian, que esteve presente na exumação, teve que cobrir os olhos, porque a santa estava sem hábito, mas o corpo estava intacto. Então, o seu corpo foi exumado e foram retiradas relíquias, e pegaram a relíquia do coração dela, abriram, os médicos vieram, abriram, tiraram o coração e constataram, 20 anos depois da transverberação, que o coração tinha uma chaga física com aspecto de cauterização, ou seja, fogo, que exatamente, né, cabe perfeitamente na descrição que a santa, o coração de Santa Teresa, está exposto num relicário em Alba de Tormes, para quem quiser ver, né? Bom, o que é que isso tem a ver conosco, né? Ou seja, parece uma coisa assim tão fora do planeta. O que acontece é o seguinte: o que acontece na santa de forma maiúscula acontece conosco de forma minúscula. Quem dera um dia aconteça também de forma maiúscula conosco. O que é que nos santifica? É o amor. Mas se Deus não puser amor, você não tem amor para dar. É isso que significa esta lança, que o anjo coloca o amor. E aí então a santa responde com amor, né? Como o movimento do coração, sístole, diástole, né? Então o amor primeiro, ele vem de Deus. Por que isto? Porque aqui está o verdadeiro conceito de santidade da Igreja Católica. Muita gente pensa a santidade como um moralismo, ou seja, não pecar, eu faço muitos esforços, então com o meu esforço humano eu consigo ser santo. Estupidez. Isso não vai acontecer. Não é? Mesmo que nós fôssemos, vejam, sem a graça de Deus, vamos supor que nós fôssemos sem pecado, zero pecado, porém também zero graça de Deus. Isso nunca aconteceu, tá? Só para você ficar sabendo. A gente sempre tem alguma graça de Deus nos chamando para a santidade. Mas faz de conta que você fosse zero pecado e zero graça de Deus. Você é capaz de amar Deus com este amor que Deus colocou no seu coração? Não. Porque esse amor, o amor humano, não é capaz de amar Deus. Deixa eu explicar. Para amar a Deus, nós precisamos ter um conhecimento íntimo de Deus. Eu sempre costumo fazer uma comparação, que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu repito, porque ela é ilustrativa. Você tem o seu cachorrinho em casa. O seu cachorrinho recebe você com o rabinho abanando. O cachorrinho conhece você com conhecimento canino e ama você com um amor canino. Agora, o seu filho conhece você muito mais.
Seu filho tem gratidão, tem memória das coisas que você fez, reflete sobre você, é capaz de pensar, né? Ou seja, você tem um conhecimento mais profundo, porque você é humano. Se você tem um conhecimento mais profundo, você é capaz de dar um amor mais profundo, sim ou não? Então, eu espero, só esperança, é ironia, tá? Eu espero que o seu amor seja um pouquinho mais profundo do que o amor de um animal. Porque o seu conhecimento é maior. Ora, se existe o amor do animal, o amor humano, Deus não quer isso de nós somente. Deus quer que nós demos a Ele o amor divino. Deus quer que nós o amemos com o amor com o qual Ele se ama. Deus quer nos dar o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Deus quer nos dar uma participação nisto. Ora, é evidente que nenhum ser humano é capaz disso com suas próprias forças. Ou Deus infunde esse amor no nosso coração, ou nós não temos. E então, como se dá esse fenômeno? Chama-se graça santificante. Você é batizado. Quando nós somos batizados, Deus não somente apaga os nossos pecados, o pecado original e os pecados pessoais que eventualmente você tenha cometido se você for adulto. Deus nos dá uma semente divina. Essa semente é fé, esperança e caridade, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo. E nos dá isso tudo. Como? Tocando a substância da nossa alma e dando à nossa alma a graça santificante, que é uma forma da nossa alma ir se modelando, se configurando com a alma de Jesus, que é Deus que se fez homem. Estou só aqui falando a coisa para você saber do que é que eu estou falando. É evidente que não dá tempo de eu explicar tudo isso aqui. Mas eu quero que você entenda isso. Pelo batismo, Deus faz uma modificação na sua alma. E a partir desta semente, dessa primeira modificação, você pode regar essa semente, fazer ela crescer, para que você cada vez mais conheça Deus, virtude da fé, e ame Deus, virtude da caridade. Mas isso é infuso, gente. Esse conhecimento de Deus você não tem por você. Não existe nenhum filósofo que consiga ter o conhecimento que o mais simples fiel tem na fé. Nem os grandes filósofos alcançam o conhecimento do que nós, pobres nós, temos de Deus. Por quê? Porque Deus nos contou a sua intimidade. Os filósofos não sabem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os filósofos não sabem que Deus veio a esse mundo e nos amou. Os filósofos não sabem que Ele morreu na cruz por nós. Os filósofos não sabem tudo aquilo que Jesus revelou vindo a esse mundo e nos amando. Nós conhecemos Deus na sua intimidade, os segredos de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está voltado para o seio do Pai, para o peito do Pai, para a intimidade do Pai, Ele narrou os segredos de Deus. Nós, simples fiéis, temos essa fé. Ou seja, nós temos um conhecimento elevadíssimo e esse conhecimento é infundido em nosso coração. Na catequese, você recebe a notícia doutrinal disto, ok? Seu filho foi batizado, seu filhinho, criança, foi batizado, ele tem a fé lá no coração dele. Para desenvolver essa fé, você precisa dar a ele doutrina sólida, catequese sólida, não conversa fiada, doutrina. Vai ensinando a doutrina. Quando ele for exercitando isso e pensando sobre isso, um dia vai dar um clique e ele vai fazer um ato de fé. E ele vai dizer: mamãe, Deus me ama. E você vai dizer: mas meu filho, você não sabia? Mamãe ensinou isso para você. Mas agora ele sabe, ele viu. Ele fez o ato de fé. Por quê? Porque aquela virtude infusa que estava dentro dele passou ao ato. Por uma graça de Deus. Deus um dia
dá aquele clique na gente. Deus vai lá e pá! Como o anjo, né? Que dá uma pequena graça. Tá. Com aquela pequena notícia de amor, chamada fé, o seu coração reage com a resposta de amor. Então, quando Deus dá a graça atual, o que é que Ele faz? Ele vai e manda um conhecimento dEle, uma luz que ilumina a inteligência. Pá! E aí, essa luz que iluminou a inteligência puxa a vontade, convida a vontade, diz: me ama de volta. Exatamente como o anjo fez com Santa Teresa, só que em miniatura. Vai. Você vê o amor. E você diz: eu quero. Essa é a resposta. Você vê e você diz: eu quero. Inteligência, vontade. Fé, caridade. Mas você tem que enxergar que isso não é você. É também você, porque você coopera. Mas quem opera é a graça. A graça opera, você coopera. E o que eu estou dizendo aqui, gente, não são atos de avançada mística. Isso somos todos nós. Está entendendo? Todos nós. Isso já aconteceu com você alguma vez na sua vida. Às vezes, ouvindo uma homilia. Vamos supor, você não é muito capaz de fazer profundas meditações, mas ouvindo uma homilia, você recebe aquela notícia de amor. E algo dentro de você diz: eu quero isso para mim. Eu quero responder. Eu quero amar de volta. Isto é o anjo que com um dardo de amor iluminou sua inteligência. Quando ele tirou o dardo de amor, vem a caridade. Está entendendo? É evidente que você não tem nenhuma ferida no coração e que não tem um anjo que aparece para você fisicamente. Tá? Mas é a mesma realidade. Por isso, hoje, celebrar Santa Teresa d'Ávila, né, e a sua transverberação é para nós uma grande alegria. Isso não é uma coisa exclusiva de Santa Teresa. Isso aconteceu com São Francisco de Assis, isso aconteceu com o Padre Pio. Segundo os relatos do Caderno Amarelo, né, da Madre Inês, aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso acontece com muitos santos. Esses os que nós temos notícia, porque outros nem sequer vamos ter notícia, porque nem sempre deixa marcas impressas no corpo, mas sempre deixa a marca impressa na alma. Então, meus queridos, nós somos chamados a esse amor. Esse amor de Santa Teresa, que ela recebeu do Serafim, é o mesmo amor que está no coração de Jesus, na alma dele. É o mesmo amor que está no coração da Virgem Maria. É o mesmo amor que os anjos têm no céu. É o mesmo amor que os santos têm no céu. Esse mesmo amor divino está em nós, quando nós estamos em estado de graça. Não desprezemos esse dom. Cultivemos esse dom. Tenhamos vida espiritual. Este amor, atenção agora no que eu vou dizer. Este amor, ele aumenta infalivelmente quando você comunga. Ex opere operato. Essa é a graça própria do sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o nosso serafim. Em cada comunhão nós somos transverberados. Em cada comunhão. Em miniatura,
mas somos transverberados, por assim dizer. Nós recebemos a graça do amor. Essa caridade, ela aumenta em nós enquanto hábito, não aumenta enquanto ato. Para acontecer o ato de amor, você precisa comungar direito. Mas saiba que você comungou, comungue com fé, comungue cooperando com Jesus, que está aumentando o seu amor, a sua caridade. Saiba, está acontecendo algo dentro de mim que eu não tenho notícia, que eu não estou vendo, o anjo não está aparecendo, eu não estou vendo nada disso, mas está acontecendo. Eu estou recebendo um dardo de amor, por assim dizer, é uma metáfora, vocês estão entendendo, não? Mas Jesus, de fato, na Eucaristia, todos os sacramentos aumentam a graça santificante, e a Eucaristia tem a graça própria dela, que é aumentar a graça santificante, mas também a própria aumenta a caridade como hábito. Ela pode aumentar um pouquinho, um poucão ou muitíssimo. Santa Teresa d'Ávila entrou na 7ª morada quando São João da Cruz, meio que castigando ela, né? Ela gostava sempre de receber hóstias grandes. Por quê? Porque com a hóstia grande, maior, Jesus ficava mais tempo, né? Através da comunhão. São João da Cruz, para fazê-la fazer penitência, partiu a hóstia no meio e deu só metade. Deu a comunhão, e com aquela comunhão ela entrou na 7ª morada. Então vejam, Deus quer nos dar graças na comunhão da missa de hoje. Você que está em estado de graça e pode comungar bem. Não é a mesma coisa que a transverberação, evidente, mas é a mesma coisa no sentido que é o mesmo amor. Não é outro tipo de amor. É o mesmo amor que está no coração de Cristo, que feriu o coração de Santa Teresa e quer vir ao nosso coração. Não comunguemos com indiferença. Comunguemos sabendo que a nossa caridade será puxada por Deus. Deus quer puxar a nossa caridade. A caridade que Ele põe e que Ele quer um ato de volta. Se você comunga, Deus está pondo mais amor ali. Mas se você não medita sobre o que você está fazendo, a inteligência não ilumina. Se a inteligência não ilumina, a vontade não acende. Está entendendo? Então você recebe, como se você recebesse um alimento forte e colocasse na despensa. Aumentou alguma coisa, mas não nutriu você, como poderia, se você cooperar mais. Tá bom? Então, peçamos a Santa Teresa e os nossos santos anjos da guarda que nos ensinem a comungar.